E a gente vai para uma pauta importantíssima, a doutora Roberta Pila junto com a gente, otorrinolaringologista. Bem-vinda para falarmos de amígdalas. A gente tem um desenhinho aqui, tem desenhinho ali e alguns mitos e verdades envolvendo, né, essa retirada da amígdala, questões de infecções, bactéria, vírus, né, doutor? Tem muita coisa para a gente falar. Mas para começar, nos conte qual a função das amígdalas, então, né? Por que elas estão ali e por que também a retirada não tem um impacto na nossa saúde como um todo. Exatamente. As amígdalas são órgãos linfóides. Então, a gente tem adenoide, amígdala e tem diversas outras estruturas que são esses órgãos linfóides que produzem imunoglobulinas, que são substâncias que nos protegem. Tá. Então, a gente tem várias formas de atuação no nosso sistema imune que protege a gente. A gente tem uma imunidade celular, uma imunidade humoral, a gente tem tipos diferentes e cada uma vai ser relacionada a um fator indutor dessa imunidade, seja ela que a gente tem às vezes para infecções, seja ela que a gente tem a coisas próprias, então a gente tem diferentes tipos de imunidade. Tá. E a amígdala é um desses órgãos que produz essas substâncias que nos protegem. Mas a gente tem muitas outras também, que a gente chama anel de Waldeyer, que é uma estrutura linfóide em toda a região do nariz, da faringe, até a laringe, com produções dessas substâncias que nos protegem. Então, no final da história, quando a gente tira a amígdala, geralmente a gente vai ter outras estruturas que substituem a sua função. Tá. Então, por isso que quando a gente fala, tirar a amígdala tem problema, eu vou ficar mais infectado? Não. Os estudos todos, absolutamente todos, mostram que a longo prazo não existe nenhum tipo de alteração da imunidade dos pacientes que tiram tanto adenoide como a amígdala, que são as duas estruturas que são muito semelhantes, as mais conhecidas desse sistema, assim como temporariamente, num tempo pequeno. Então, ninguém fica mais infectado, ninguém fica mais doente, ninguém tem nada além do normal quando a gente tira as amígdalas. Então, é totalmente inverídica a questão de que tirar as amígdalas piora o teu sistema imunológico. E doutora, tudo bem, entendemos lá a função, entendemos que a gente então, dependendo, a gente vai falar aqui nos mitos e verdades, qual a indicação desta retirada, mas eu já te pergunto, porque eu acho que esse não está no nosso mito ou verdade. O tamanho da amígdala influencia na quantidade de infecções que aquela criança ou adolescente pode ter? É o tamanho, muitas vezes, que está associado com esse tipo de situação? Não diretamente, Carol. O tamanho dela não interfere diretamente no número de infecções. Existe mais essa questão imunológica e a tendência da gente estar em ambientes que podem nos fazer ficar infectados. Tá. Então é a história que a gente tem. No inverno a gente tem mais infecções, por quê? O tamanho, eventualmente, ele faz a gente ter ronco ou faz respirar mal e isso altera, por exemplo, o padrão do sono, que pode alterar o nosso sistema imunológico e a gente, por exemplo, ficar mais infectado. Entendi. Então não é diretamente o tamanho de tecido linfóide que a gente tem que interfere em ter ou não infecções, mas sim o tamanho que transformam outras coisas que vão fazer com que a gente predisponha a ter mais infecções ou não, por exemplo. Entendi. Mas diretamente o tamanho não faz. Ela é grande ou pequena, ela infecta mais porque ela é grande ou ela infecta mais porque ela é pequena especificamente, não. Não. Então já tiramos o primeiro mito ou verdade, vamos começar com essa caixinha aqui, meninos. Olha lá, temos já de cara, hein? A cirurgia pode melhorar a qualidade do sono. É mito ou é verdade? Exatamente o que a gente acabou de falar. O tamanho dela pode piorar o nosso padrão respiratório, que é o que dá ronco e apneia. Tá. Uma das maiores causas na criança de dormir mal é o tamanho da amígdala junto com a adenoide. Então, quando a gente tem amígdalas muito grandes, a gente ocupa aquele espaço que teria que ser normal e tá cheio, que a gente até tem, acho que num desenho ali, né, das nossas, Quer mostrar, nas doutora, nossas bolinhas. Então tem um infográfico aqui que mostra as amígdalas que elas ficam bem nos cantinhos aqui da boca. A gente tem a campainha, que a gente chama de úvula, e no cantinho a gente vai ter umas bolinhas que são as amígdalas. Quando elas estão muito grandes, elas ocupam quase toda a nossa estrutura, esse espaço. E aí, consequentemente, o ar, tanto para cá como lá para trás, que passa, ela oclui. Entendi. E aí, consequentemente, a gente tem um mau padrão respiratório noturno, causando ronco, em algumas crianças também a apneia, e aí interfere sim o tamanho dela no nosso padrão de sono. Então, independente dela estar com uma infecção ou não. Exatamente. E pode ter indicação, então, de cirurgia por causa disso, doutora? Pode, e é uma indicação bem precisa até. Quando a gente fala em indicações cirúrgicas,
para a cirurgia de amígdala, a gente tem indicações muito precisas desse procedimento. E o tamanho dela, quando ela traz repercussão, é uma indicação. Só o tamanho grande não indica necessariamente procedimento cirúrgico, mas quando ela tem um tamanho grande e traz alterações, comorbidades, alteração do sono, ronco, apneia, infecções, ou a gente tem algumas outras indicações, aí a gente com certeza faz a indicação cirúrgica para amidalectomia. E normalmente os próprios pediatras que num primeiro momento já avaliam Exatamente. E passam para um otorrino pediatra. A maioria das vezes as crianças que chegam, elas vêm muito com a indicação do pediatra. Então o pediatra, que é o médico que acompanha a criança nesse período de desenvolvimento, quando ele chega, ele acaba vendo que está tendo repercussão, que aquela amígdala é grande, ou que às vezes precisa ser observada. Então, dependendo da faixa etária, às vezes a gente tem um crescimento da amígdala num processo viral, e a gente tem que acompanhar para ver se essa amígdala vai continuar grande, aumentar ou diminuir. Entendi. E esse acompanhamento muitas vezes pode ser feito pelo pediatra, mas às vezes, na dúvida, ele encaminha para o otorrino, que vai fazer a melhor avaliação e aí acabar tendo ou não uma indicação, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, caso seja necessário. E o impacto é grande, né, gente? Porque a criança não dormindo bem, ela também não cresce, porque não tem ali o sono, GH e tudo. Então, eu acho que aí as coisas vão se somando e aumentando a indicação para a cirurgia, né? Exatamente. Tem muita coisa que está relacionada à hipertrofia de adenoide. Então, a questão, o que mais nota a gente é a alteração alimentar. Então, são crianças que ficam mais restritas na alimentação, começam a comer comidas mais pastosas, mais fáceis, acabam não comendo tanto sólidos, comidas que precisa mastigar demais. Então, o tamanho dela grande pode repercutir, por exemplo, num hábito alimentar, como pode mudar muito a questão do sono. Importante. Próxima caixinha, vamos para essa aqui, ó. Olha lá. Bolinha branca na amígdala é sempre sinal de infecção. Quem nunca? Isso é muito bom. Né, Juju? Mamães, quem nunca pediu pro filho, pra filha abrir a boca bem, pegou a lanterna celular, tirar botou foto lá, tentou tirar foto, mandar pro pediatra, enfim, a tal da bolinha branca, a gente fala o pus, enfim, não sei. Bolinha branca. E aí, doutora? Então, bolinha branca não é sinal, toda bolinha branca não é sinal de infecção. Não é sinal de infecção. A bolinha branca é uma coisa que a gente chama de cásium. E ela é uma formação ali com saliva, com produtos que a amígdala produz. Enfim, não é exatamente o resto alimentar que a gente fala, mas é um produto criado dentro da amígdala, dentro das criptas amigdalianas. Então a gente fala que a amígdala parece uma lua. Ela tem crateras, que são criptas, e que elas vão formando esses resíduos que acabam se macerando. Então, com o movimento da mastigação, com o movimento das criptas, elas vão se compactando igual um brigadeirinho, assim. Entendi. E aí formam essas bolinhas, que são bolinhas brancas, que ficam sendo extruídas desses canalículos e acabam indo para fora. E aí fica uma bolinha branca parada lá na amígdala, e que um monte de gente, quando olha uma amígdala, que ela pode ser de tamanhos variados, olha e acha que é um ponto infeccioso, que é um ponto de pus, quando na verdade não é. Elas são mal cheirosas, da mesma forma do tártaro, por exemplo. Então, se você for mexer numa placa de tártaro, ele não tem um cheiro agradável, e a amígdala, e o cásium também, ele não é um odor agradável, e fica ali paradinho. A maioria das vezes ele sai sozinho, existem algumas manobras que a gente ensina para sair, às vezes tem que manipular e tirar, e às vezes tem que ir no consultório para fazer a remoção com alguns instrumentos especiais que a gente faz no consultório. Mas eles não são responsáveis pela infecção e também não tem que doer para engolir quando eles estão lá. Não, eventualmente, quando eles são maiores, eles até podem dar desconforto na garganta. E aí a pessoa que tem ele maior, quando vai engolir, sente um desconforto. Então ele pode dar a sensação de corpo estranho. Então às vezes fica aquela, parece que ficou alguma coisinha na garganta. E aí quando vai olhar, tem aquela bolinha maior em algum lugar da amígdala. Olha que interessante. Tá aí. Próxima caixinha, vamos lá, doutora. Essa daqui, ó. Mito ou verdade, gente? Remover as amígdalas enfraquece a imunidade. Essa eu já sei a resposta que a doutora começou falando. É mito aqui. É um mito. Não é verdade. Absolutamente mito. A gente tem, então, essa alteração transitória da imunidade, que ela pode, eventualmente, a gente ter um desbalanço na produção dessas nossas proteínas e nessas substâncias que nos protegem, mas elas não repercutem na nossa imunidade no geral.
Então não interfere. Se for bem indicado, gente, é sucesso. Exato. Né? E exatamente, Carol, quando a gente pensa nas amidalites de repetição, por exemplo, a amígdala se atrofia, ela fica compacta, ela não produz mais o que ela precisa. Então ela está lá mais para atrapalhar e para ser suscetível a processos infecciosos do que para melhorar a imunidade. Quantas vezes, mais ou menos, a criança tem que ter de repetição quando a gente diz que tem indicação cirúrgica? Então, é um pouco questionável, mas a gente geralmente espera de 5 a 7 episódios de amidalite num ano, por exemplo. Okay. 5 episódios em 2, 3 anos e aí 3 a 4 episódios nos últimos 3, 4 anos, por exemplo. Só que tem gente que tem não só amidalite, como uma complicação que a gente chama de abscesso. E aí quando a gente tem abscesso ou uma amígdala com muitos processos de complicação, com risco, às vezes a gente acaba indicando um pouquinho antes. Então 2, 3 abscessos tem que indicar antes. Tá certo. Próxima caixinha, já perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A próxima é esta daqui. Doutora, mito ou verdade? Cirurgia é indicada para quem apresenta infecções de repetição? Então, absolutamente verdade. Essas questões de infecções de repetição, e a gente tem esse padrão de uns números que a gente acaba seguindo, mais como um protocolo. E até tudo bem ter uma infecção no ano, tudo bem ter 2 infecções, 3, usar um antibiótico. Agora, se isso se repete, nossa, ele há 4 anos tem 4, 3 infecções por ano, às vezes isso é ruim. Porque dependendo do tipo da amidalite, precisa de antibiótico. Então... E aquela injeção que dói pra caramba, que eu não posso falar o nome? Pode falar o nome? Qual que é o principio ativo do B? A benzetacina. Mas esse é o nome do medicamento, né? Eu tinha uma amiga que ela, nossa, me traumatizou. Porque ela tinha que tomar a tal da injeção dolorida todo mês. Aí ela tirou a amígdala, claro, em algum momento, mas eu fiquei com isso na cabeça de pequena, assim. E em alguns casos precisa, né? Exatamente. É uma injeção, assim, que falam que dói no músculo. Muito. Então, gente, tem que procurar ajuda sempre. Tem perguntinha, Juju? Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Então, olha lá. Elaine, obrigada, um beijo. Quais os riscos da cirurgia das amígdalas? Meu filho vai operar no mês que vem e eu estou apreensiva. A cirurgia, ela não tem... os riscos dela são bem relativos, do ponto de vista, assim, o maior risco dela é o sangramento. Então, o sangramento pós-operatório, quando a gente fala, é o maior risco. Mas geralmente são riscos são pouco frequentes, então a gente não considera um risco absurdo. A dor é uma coisa que incomoda bastante, então é uma cirurgia que traz bastante desconforto. As crianças muitas vezes adoram porque tem que comer sorvete por alguns dias. Então eles acabam comendo gelado, sorvete. Nos primeiros dias alguns procedimentos precisam indicar uma dieta um pouco mais líquida. Depende um pouco de profissional para profissional. Sim. Tem alguns que indicam mais, alguns indicam menos. E essa questão até da dor, ela pode às vezes mudar com alguns procedimentos. Hoje a gente tem algumas tecnologias que diminuem, que a gente usa um material especial que não dói tanto. Olha, que legal. Mas não é muito para infecções, é mais para o tamanho. Então depende um pouquinho da indicação e do tipo de tecnologia que a gente usa para eventualmente ter mais dor ou menos. Mas o risco maior da cirurgia que a gente fala é a questão do sangramento mesmo, que é o maior risco, e às vezes a questão da deglutição, que as crianças ficam com bastante dor para engolir no pós-operatório. Então, às vezes, mesmo comendo esses gelados que minimizam um pouco a dor, o desconforto e são mais fáceis para serem deglutidos, às vezes pode trazer desconforto. Então, isso é o que geralmente pode dar medo. Mas amparado pelo seu médico, com boas indicações e, acima de tudo, tendo um serviço próximo de emergência ou coisa que você tenha contato com o seu médico com qualquer tipo de complicação, é uma cirurgia que a gente considera que tem a sua segurança. Então, não tem que ter medo de operar por causa disso. Vai resolver, né? Tem que pensar assim, vai resolver, a gente fica com você, coração na mão, as mamães, mas vai dar tudo certo, vai resolver o problema e vai seguir com saúde, E vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. E a próxima caixinha é justamente isso. A pergunta de mito ou verdade é se de fato a cirurgia é muito arriscada e é mito. É uma cirurgia hoje que vocês praticam, então, de forma muito segura, muito conhecida e que no final, gente, pensando até nas crianças, né? Ela colocou que é o filho e tal, e eu sabia que essas perguntas viriam das mamães. As crianças parecem que se recuperam melhor que a gente. As crianças têm menos dor e realmente se recuperam mais rápido que os adultos, Carol. Adulto quase morre. Homem, então... Eu acredito. Pode falar, doutora. A galera desmaia de dor. Aí, meninos, tá vendo? Os meninos, mulherada é mais resistente. As mulheres são bem mais resistentes e as crianças acabam realmente tendo uma recuperação bem mais rápida. E aí, é isso. Dor é uma coisa muito relativa e individual. Então, a gente tem pacientes que têm muita dor e tem pacientes que não
não tem quase nada, tem 2, 3 dias ali. Existe um pico de dor um pouquinho mais pra frente na cirurgia, que a gente às vezes tem do 3º, 5º dia, e isso está tudo relacionado com o período de cicatrização. Tá. Então a gente começa a cicatrizar, tem a chance do sangramento, que às vezes é um pouquinho mais posterior, ali pelo 5º, 7º dia, Mas tem o nas remédio, primeiras né? 24 Fica horas. com- Mas tem medicação, então a gente consegue fazer tudo isso de forma controlada e sempre com o seu colega, com um médico do lado, fica sempre bem mais É tranquilo. isso. Sem medo de ser feliz. Vai dar tudo certo. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Aproveitei, estamos ao vivo. Rosa, obrigada, um beijo. Ela diz que desde criança sempre teve uma inflamação nas amígdalas. O pediatra, na época, decidiu não extrair. Agora, já na menopausa, tenho tido bastante dor de garganta. Como durmo de boca aberta e respiro pela boca, acordo com a dor de garganta. O que devo fazer? Será que tem indicação, doutora? Então, não necessariamente da amidalectomia, tem que avaliar. Na verdade, a dor de garganta, quando a gente respira pela boca de noite, tem que avaliar se o nariz está trancado ou não. Porque a dor de garganta em si, por si só, não necessariamente é na amígdala. Pode ser na faringe, pode ser em outros lugares que a gente tem que avaliar. Sim. Então, geralmente, essa dor, quando acorda com a dor de garganta, e às vezes até melhora durante o dia, ela está mais relacionada ao ressecamento da mucosa oral. Tá. E aí a gente acaba fazendo mais faringite do que a amidalite. Mas a amidalite também está num fator de risco da respiração oral. Então a gente tem que ficar atento. Ela tem que avaliar no período da dor, ir no médico para dar uma olhada, ver aonde realmente está o processo infeccioso. Tá. E claro, se for na amígdala, pode eventualmente ser indicado a cirurgia, mas se for na faringe, aí tem outros tratamentos, incluindo desobstruir esse nariz. Então, oriento primeiro cuidar o nariz dela. Você já aí. falou aqui em pauta também. Exatamente. Tem mais perguntinha? Antes das próximas caixinhas, olha lá. Vamos ver se... Aí. Elisângela, um beijo pra você. Obrigada, viu? Sempre aparecem 2 bolinhas, uma de cada lado embaixo do meu maxilar. Pode ser amígdalas inchadas? Sempre tenho pigarro pela manhã acompanhado de secreção. Me parece... como chama, doutor? Acabei de esquecer. Quando a gente Os fala... gânglios, os linfonodos. Mas Íngua. quando... Íngua. O nome Nossa, não apresentador é esqueceu. uma Zé. Eu quero ficar maluca quando eu esqueço a palavra. Íngua. A gente chama íngua, que são os linfonodos. A gente, às vezes, a Elisângela, tem várias coisas aí nessa pergunta, né? Pra descascar. Eventualmente, quando a gente tem a amígdala grande, dependendo da localização, a gente até pode sentir ela aumentada aqui mesmo, mas o mais comum é a gente ter os linfonodos, que são as ínguas que aparecem no pescoço quando a gente tem um processo infeccioso ou inflamatório. E a questão do pigarro, aí geralmente, de novo, vem às vezes numa questão ou nasal, do gotejamento posterior, que aí pode ter uma rinite, uma sinusite ou alguma coisa que precisa ser avaliada, ou às vezes até essa questão que a gente fica com uma faringite ou algum processo irritativo, alérgico, refluxo, aí tem outras coisas para se pensar. São 2 coisas que geralmente andam juntas, mas que podem ter causas separadas. Tem que investigar. Investigar, ir no médico. Vamos para a próxima caixinha que está aqui na frente. Olha lá. Mito ou verdade, doutora? Pode ocorrer sangramento no pós-operatório. É verdade. Ou é mito? É verdade, ó. É Vou verdade. te alcançar Aqui, ó. Carol. Nosso verdade. Então, pode. E nesse caso, como é feito, né? Porque às vezes a preocupação muitas vezes é quando a gente está falando de criança, de adolescente, tá dormindo, tá deitado, sente Engolir, né? Engolir o sangue, né? O sangramento ele não tem necessariamente um horário para acontecer nesse pós-operatório. Ele é raro, tá? Ele é 3%, Tá. Então 3 a 6%, então é relativamente baixo o risco de sangramento. Algumas crianças estão comendo na deglutição, no ato de comer, começa a sentir o gosto de sangue e quando vai ver perde a saliva e vê essas raias de sangue. E aí o sangramento ele é relativo, ele pode ser pequeno e pode ser muito grande. Tá. Pode ser no sono? Pode. Aí a criança vai acordar com sangramento. E aí a gente tem algumas coisas que a gente orienta. Chupar gelo, gargarejar, dependendo da idade, gargarejar água gelada. E aí, conforme for, orienta ir para o hospital ou não, com a necessidade, às vezes, de uma reintervenção cirúrgica. Então, tem vários pacientes que param de sangrar e a gente não precisa fazer nada, com medidas gerais, ver se está hidratado, se está tudo bem. Ou alguns pacientes precisam fazer um procedimento cirúrgico para cauterizar esse vasinho ou revisar esse ponto de sangramento. Doutor, e essas cirurgias, elas podem ser feitas de forma associada? Então, a gente pode retirar amígdala, adenoide, enfim, septo, numa mesma cirurgia? Pode. A gente consegue fazer uma cirurgia
um limpa-limpa ali. Tira adenoide. Na criança, geralmente, a gente tira adenoide e amígdala junto. E até algumas crianças colocam aquele tubinho de ventilação no mesmo procedimento. Quando a gente tem, talvez, uma outra pauta aí das perdas auditivas, otites na infância. E aí a gente acaba fazendo isso tudo junto, que é muito, muito, muito frequente. Mas, eventualmente, a gente só faz a amígdala, enfim. E para adulto também, muitas vezes a gente opera o nariz, obstrução nasal e tira as amígdalas juntas também. É o famoso já que tá com anestesia, ambiente hospitalar. O já que, ele tem muita indicação. Porém, ele não é um doutora? já que eu vou tirar. Não, a indicação da amidalectomia ou são bem precisas. E quando precisa resolver, né? Mas já que precisa, sim. O pessoal opera o nariz, já ouvi essa história também. Então vai lá, melhora o nariz, aí já opera o septo, aí já tira a amígdala, aí vem o já que. Eu já ouvi história, tinha que tirar, fazer o desvio do septo. Não e aí foi o septo. Já fez a pontinha que deu o nariz apareceu diferente. Opa, deixa eu colocar as nossas mais caixinhas. Lá, gente, mas quando a gente fala de cirurgia é tão interessante que o assunto ele vai se ampliando, né? Próxima caixinha é essa aqui. E o mito ou verdade é: toda amígdala inchada deve ser removida. Não. Mito. A amígdala ela só é removida quando ela traz sintomas, quando ela tem alguma coisa relacionada, uma doença, uma queixa. Ela só grande, tem criança que tem amígdala grande, a gente não faz nada. E a vida observa. toda? Tá bem, tá tudo certo. Qual a idade que vocês recomendam mínima mesmo para cirurgia? Depende da queixa. Então não tem uma idade mínima. Uma amígdala gigante, que pode ser um tumor, a gente vai operar numa criança de 1 ano. Entendi. 9 meses. Não tem idade mínima, tem a necessidade, a indicação. Tá certo. A coisa da idade mínima é mito. É mito. Porque muitas mães, né, falam assim, não vou esperar mais um pouco. Sabe aquela história? Eu espero mais um pouquinho. Não, se tem indicação por infecções ou coisa, o melhor é resolver, atuar. Né? Tá certo. E a nossa última caixinha tá aqui e ela diz assim, mito ou verdade? Os meninos vão colocar aí, ó. Sempre se precisa tomar antibiótico para as amígdalas inflamadas. Ai, Carol! Será? Isso a gente tem raiva. Raiva, fica com ódio da farmácia que vende um monte de antibiótico para as crianças ou para os adultos só com amígdala, e não precisa. Quando não é. A infecção ela pode ser viral ou bacteriana. Antibiótico a gente usa para bacteriana e tem que ser avaliado. E só quem vai saber se é vírus ou bactéria é o médico. É o médico, não tem como. Ainda que a gente se assuste, coloque lá a lanterna do celular e fale, nossa, essa garganta tá um horror. Não. Pelo amor de Deus, não usem antibiótico à toa. À toa, né? Tá piorando as gerações, né? Tá criando resistência bacteriana para as próximas gerações. Então a gente usa antibiótico com muita cautela e muita precisão. É uma das maiores indicações. Não é chegar na farmácia, comprar um antibiótico e comprar para qualquer dor de garganta, jamais. Jamais. Isso é sério o que você está dizendo e até assusta, né? E tem que assustar. As pessoas têm que ficar assustadas, porque isso é uma coisa que a gente pega no hospital, gravidades. Pacientes que não têm uma boa resolução com alguns antibióticos e a gente tem que trocar 1, 2, 3 vezes e não funciona mais. Por resistência bacteriana. Resistência mesmo. Meu Deus. Vou deixar o contato da doutora agradecendo sempre, doutora Roberta Pila. Ela é otorrinolaringologista, tá sempre com a gente lá no Instagram, @doutora abreviado, Roberta Pila com 2 L's, @doutora Roberta Pila, 2 L's. Você encontra o trabalho dela, otorrinolaringologista pediátrica também.